Bom dia, pessoal. Que bom que a gente vai poder se falar um pouquinho aqui. Tia Nívia fez uma aula para vocês aqui sobre estrutura das palavras, ok? Deixa eu me ocultar aqui. Vocês irão só me ouvir, tá bom? Vamos lembrar que quando se fala em estrutura das palavras, a gente tem que trabalhar os pedacinhos, né? Que acabam fazendo com que a palavra se torne ela mesma. Esses pedacinhos que a gente chama de morfemas ou elementos mórficos. Aí a tia Nívia vai tentar abrir aqui. Vamos ver aqui se... Vamos tentar aqui. Isso. Olha só. Então, morfema. O que seria um morfema? Unidade mínima de significação, menor unidade da língua com significado. Vocês viram que eu coloquei aqui o radical fer, né? Pode ser ferradura, ferreiro, ferramenta, ferrovia, ferroviária, ferrugem, ferro, ok? Lembrando que esse O aqui, ó, seria a vogal temática e não desinência de gênero, porque ferro não existe ferra, né? E aí a tia Nívia, para facilitar a vida de vocês, ela trouxe aqui as duas classes gramaticais que são importantes, que a gente faz essa dissecação, pode-se dizer assim, das palavras, que é o substantivo e o verbo. Vamos lá no substantivo primeiro. Eu coloquei dois tipos de substantivos aí, um simples e o outro composto. Não é composto, na verdade, ele é derivado, tá? Porque é vice-diretor aí, só para vocês terem uma noção, tá bom? Então, médicos aí, quem que é o radical médico? Desinência do gênero O, desinência de número S. Vocês estão observando aí? Porque existe médicas. Então, por isso que o O aí é de gênero e não é vogal temática. Ok? Da mesma forma, vice-diretora. Tem o vice-diretor e tem a vice-diretora. O verbo, vocês podem observar que não vai mudar as desinências, tá certo? Vocês vão perceber aí que essas desinências são as mesmas. Apesar de que, quando está no plural, você vai trabalhar a desinência número pessoal. E quando está no singular, você vai trabalhar só a desinência modo temporal. Lembrando que muitas vezes pode ocorrer atividades que vão pedir para que vocês coloquem aí o tempo e o modo. No caso do amávamos, o único tempo verbal que a gente conhece que tem a terminação vai é o pretérito imperfeito indicativo. E uria, vocês vão lembrar do futuro do pretérito, ok? Então, vamos retomar aqui. Quais são as classes gramaticais que a gente consegue trabalhar os elementos mórficos? Então, substantivo e verbo. Aí, quais seriam esses elementos mórficos? Radical, que é a forma mínima, ou raiz, certo? Eu gosto de usar o radical. A vogal temática, que liga o radical às desinências. Aí, detalhe, por exemplo, existem palavras que não vão existir o masculino ou não vão existir o feminino. Exemplo, livro, não existe livra, ok? Pedra, não existe pedro, ok? Pedro já é um substantivo próprio, é um nome de uma pessoa, tá? E aí existem as desinências nominais, que correspondem aqui, ó. Os nominais correspondem aos substantivos e os adjetivos. Vamos lembrar que toda a classe gramatical que subsiste em função do substantivo, a gente vai chamar de nominais, ok? E os verbais. E a gente tem os afixos, que são os prefixos que aparecem antes do radical e o sufixo que aparece depois do radical, tá certo? Bom, aí aqui é só para vocês terem noção. Por exemplo, o que é um radical?
parte que não varia na palavra. Vogal temática que caracteriza cada uma das conjunções verbais. Eu não vou ficar lendo isso daqui tudo, por quê? Porque no livro de vocês está bem explicadinho, bem resumidinho, tá certo? A gente só está fazendo uma retomada, ok? E aí, os elementos mórficos do verbo, que é o radical, vogal temática, aí vamos lembrar que a junção de radical com vogal temática a gente chama de tema. Então, estudar, estuda. Saber, sabe. Curtir, curte. E as desinências, modo temporal e número pessoal. Também está lá no livro de vocês. Aí, o que eu quis trabalhar aqui para que fique mais fácil? Eu coloquei aqui exemplos de atividades que a gente pode utilizar na avaliação de vocês, tá? Lembrando que eu não vou usar o Google Forms, tá bom? Eu vou trabalhar no Word mesmo, só que eu vou dar um tempo limitado para vocês, ok? Para vocês enviarem na plataforma. Então, destaque das seguintes palavras os elementos indicados nos parênteses. Então, coloco a palavra lá e eu quero o prefixo. Então, qual seria o prefixo? Des. Mas e se fosse o radical? Ia ser igual, certo? Aqui no furioso, você observou que eu estou destacando o oso, que é o sufixo, o brincam, que é do verbo brincar, então a terminação ar, a vogal temática seria a. Vidraça, ó o radical aqui, tá vendo? Outra atividade que eu posso aqui trabalhar com vocês é nesse sentido aqui, ó. Posse, vocês identificarem quem é o radical e derivar. Só que, no caso aqui, eu coloquei duas palavras, mas eu coloquei mais só para vocês observarem que tem possibilidades, tá? Então, de posse, possível, possibilidade, impossível, possessão. Ó o vidro, vidraça, vidreiro, vidraçaria, vidrado, tá vendo aí? Então, isso aqui são possibilidades, tá? Então, são exemplos de atividades que eu posso pedir na atividade para vocês, ou melhor, na prova de vocês. Aí vem a formação de palavras, porque a gente está vendo estrutura e formação de palavras, certo? Aí vamos lembrar que palavras primitivas e simples são parecidíssimas. Primitivas porque não veio de outra palavra, e simples porque é formada apenas de um radical. Dessas palavras primitivas eu posso derivar. Dessas palavras primitivas eu posso transformá-las em palavras compostas. Olha só que interessante. Então, ler, reler e couve-flor aqui, só para a gente lembrar. Quais são os processos, então, de formação? Composição e derivação. Aí a tia Nívia não colocou aqui, por exemplo, a imprópria e a imprópria e a regressiva. Por que ela não colocou aqui na derivação? Porque eu não vou pedir, tá? Ficou combinado de que nós trabalharíamos só prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, junto às duas, e a parasintética, que é simultaneamente, tá? Então, olha só, as palavras compostas, elas podem ser por justaposição ou por aglutinação. Na aula passada eu expliquei isso para o Frederico, acho que ele vai lembrar disso, certo? Então, palavras ficam separadas por um hífen, justaposição não perde nenhum elemento. Já na aglutinação, as palavras ficam juntas, por vezes é necessário acrescentar ou retirar letras. Aí a gente vai trabalhar a consoante e a vogal, né, para acrescentar aí. Igual, por exemplo, café e cultura. Tá bom? Vamos lá. Palavras derivadas. Olha só que interessante. Infeliz por prefixação, felizmente sufixação, infelizmente prefixação e sufixação. Eu usei esse exemplo até em sala de aula algum tempo atrás para vocês entenderem isso. E aí vem a parasintética, que é o acréscimo simultâneo do prefixo e sufixo à palavra primitiva. Ok? Então, exemplo, esclarecer, olha só, clar, esclar não existe, esclarecer também não existe, empobre não existe, empobrecer também não existe. Então, vocês observaram que precisou tanto do prefixo quanto do sufixo ao mesmo tempo, ok?
Então, gente, quero pedir para vocês o seguinte, que vocês estudem, porque eu vou trabalhar muito essa questão da estrutura e formação de palavras, tá certo? E espero que vocês consigam fazer tranquilamente, não só estrutura e formação de palavras, como também, no caso, determinantes do substantivo, tá? Um beijo para vocês e até sexta-feira que a gente vai ter um Zoom, ok?